Fala pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje o tema é bastante polêmico. Vou falar para vocês como analisar um fundo imobiliário e mostrar na prática quais aspectos você tem que observar em um fundo imobiliário e saber que ele é um bom investimento para você. Então, vem comigo! Nesse vídeo, pessoal, falaremos sobre um tema muito importante. Como analisar um fundo imobiliário. Se você tem dificuldade em analisar um fundo imobiliário, saber se ele é ou não um bom investimento para você, fique até o final desse vídeo e se inscreva no canal que eu aposto que vai te ajudar muito nos seus investimentos. É normal a gente que está começando a investir agora se sentir um pouco perdido nesse mercado imobiliário, já que tem tantos fundos imobiliários por aí, então a gente acaba ficando com um pouco de dúvida em qual fundo investir, qual fundo seria um bom investimento. Algumas questões que vêm na nossa cabeça, como por exemplo, qual fundo eu deveria comprar? Será que aquele fundo que eu uso no Instagram é um bom investimento para mim? Como eu sei que o fundo é um bom investimento? Como eu sei se ele é bom ou não? Então, nesse vídeo, eu irei te ajudar e mostrarei o caminho para vocês, para descobrir se um fundo é bom ou não para o seu investimento. Eu sou o Gabriel, assessor de investimento, e hoje nesse vídeo irei ajudar vocês a identificar um bom investimento para sua carteira. Para identificarmos se um fundo imobiliário é um bom investimento, a gente precisa se atentar em alguns aspectos importantíssimos na análise de um fundo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês e explicar para vocês também o que cada aspecto é, e depois disso irei analisar com vocês 5 fundos imobiliários para a gente ver se eles são um bom investimento e também para colocar um pouco em prática o conhecimento que a gente vai adquirir nessa aula, tá? Primeiro ponto muito importante na análise de um fundo imobiliário é a liquidez média diária. Um grande risco no mercado de renda variável é o risco de liquidez, que seria a dificuldade de negociação do fundo, do ativo que você comprou. Por exemplo, você comprou um ativo e agora você quer se desfazer desse ativo. Se caso esse ativo ele tenha uma liquidez média diária muito baixa, talvez dependendo da quantidade que você quer se desfazer, você não consiga negociar. Demore alguns dias, semanas, meses, depende do fundo que você tiver. E esse é um risco que a gente tem como diminuir ou até mesmo eliminar da sua carteira se você começar a observar esses aspectos. Eu acho aceitável uma média de liquidez diária de R$500 mil. Se você observa um fundo no site que eu vou colocar aqui na descrição, que é o Fundo Explore, lá aparecem todas essas métricas. Se você observar essa métrica, que está acima de 500k, por assim dizer, por dia, é um fundo aceitável que você não vai ter risco de negociações caso você precise se desfazer dele, tá? Segundo ponto, muito importante, é o dividend yield. Todo mundo gosta demais dessa parte, que é o que você recebe, né? O dividend yield, todo mundo olha para o dividend yield e fala, caralho, não pode falar palavrão, esqueci, porra! Todo mundo olha para o dividend yield e fala, cara, eu quero renda passiva, eu quero dividend yield alto, eu quero que eles me paguem bastante. No entanto, esse ponto é um ponto muito importante, prestem muita atenção. Existe uma regra no mercado de renda variável que é o seguinte, risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno exigido para esse ativo. Então, se um fundo imobiliário está lá com o dividend yield muito alto, fora do comum, você olha e seu olho brilha até, Maria, já pensou? Já pensou? Então, no fundo imobiliário, a dica que eu dou para vocês, sempre busquem fundos imobiliários que tenham um bom retorno, mas também que sejam seguros. Para mim, eu acho a métrica de dividend yield a partir de 8% aceitável. Mas, claro, não é para todos os fundos. Tem alguns fundos que, dependendo do segmento... E, aliás, se você ainda não sabe muito bem o que é segmento, eu fiz um vídeo explicando sobre o segmento de fundo imobiliário. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês já vão lá, acessem, porque senão vocês vão se sentir um pouco perdidos nessa aula. Enfim, voltando ao assunto. Para mim, eu acho que a métrica de 8% de dividend yield é interessante a partir daí, mas depende muito de segmento. Alguns segmentos dão retorno maior do que outros segmentos, como é o exemplo do nosso agiotinha do mercado financeiro que nós falamos no vídeo anterior, que ele é o fundo de papel. O fundo de papel ele vai sim trazer mais retorno para vocês. O dividend yield dele vai ser sim mais alto do que os fundos de tijolos. No entanto, a gente já sabe o porquê. Porque eles são um pouquinho mais arriscados do que os fundos de tijolo. Isso tá ok. Então, se atentem no dividend yield. Procurem fundos que paguem bem, que tragam retorno, mas que também sejam seguros. Terceiro ponto, muito interessante, pessoal. Patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? O patrimônio líquido ele representa a diferença da dívida para a quantidade de bens e valores que esse fundo tem. O que seria? Seria a facilidade que ele tem de liquidar dívidas, de aniquilar essa dívida dele com o dinheiro que ele já possui, com imóveis que ele tem, com o dinheiro em caixa que ele possui. Então, essa métrica do patrimônio líquido, ela indica se o fundo é robusto ou ele é magrinho.
Eu acho muito interessante sempre optar por fundos mais robustos. Eu olho sempre na casa dos bilhões. Fundos que possuem a partir de R$ 1 bilhão. Significa que o fundo ele é muito grande, que o fundo ele tem muito dinheiro, tá ligado? Então a gente gosta de investir em fundos que nos tragam mais segurança. Então um fundo que tem, poxa vida, R$ 4 bilhões e outro fundo que tem R$ 500 mil, em qual que você vai investir? No fundo que tem R$ 4 bilhões, é o fundo mais rico. Por que eu vou investir no mais pobre? Vou investir no mais rico, os caras até é ricos, eles têm dinheiro, eles sabem o que eles fazem com o dinheiro. Olha o tanto de grana que eles têm. Vou deixar lá meus R$ 100 rendendo com eles. Então, pessoal, sempre busquem fundos robustos, porque a robustez do fundo te traz segurança. Mas claro, pessoal, isso não é uma regra limitante. Vocês não têm que buscar só fundo que tem 1 bilhão. Se vocês veem uma boa oportunidade em um fundo que é recente, num fundo que tem lá R$ 700 milhões, 600 milhões, eu acho que até 500 milhões pode ser sim um investimento bacana. Então, se você enxergou alguma oportunidade em um fundo nesse valor de patrimônio líquido, pode ser sim interessante para você. Então, por isso que faça uma análise profunda do fundo e veja se ele encaixa na sua carteira e na sua estratégia que você está bolando, tá? Vamos lá, então, pro quarto ponto que eu acho interessante pra caramba. É o ponto em que você enxerga oportunidades, que você pode comprar cotinhas com desconto. Sabe qual ponto que é? Você sabe. Se você está me acompanhando, você sabe. Se você está investindo, você sabe. Fala comigo. Nosso famoso P sobre VP. O que seria o P sobre VP? Se você não sabe, é o preço da cota que está sendo negociada pelo valor patrimonial que o fundo tem. Por exemplo, o preço sobre VP 1 significa que o fundo, o preço da cota dela, está sendo vendida pelo valor correto, que é o que o fundo tem de valor patrimonial. Preço sobre VP 1, preço justo. No entanto, se você enxerga o preço sobre VP abaixo de 1, significa que a cota ela estaria sendo vendida abaixo do que ela realmente tem que ser vendida. Significa que o valor patrimonial do fundo vale mais do que aquele preço que a cota está sendo vendida. Então, a cota do fundo está sendo vendida com desconto. No entanto, se liguem nesse ponto. Preço sobre VP até 0,80 pode ser sim uma ótima oportunidade, meu olho até brilha quando eu vejo isso, mas abaixo de 0,80 significa que ele está muito descontado. Se ele está muito descontado, tem alguma coisa de errado. Então vai pesquisar. Senão você vai fazer cagada. Senão você está investindo num fundo que está caindo, tá cheio de inquilino inadimplente, está com fundo deteriorado, está com imóveis danificados, então se liga. Então, pessoal, meu ponto de vista nesse parâmetro é buscar fundos de até no máximo 0,80. Fundos de 0,80 até 1 significa que eles estão sendo vendidos mais barato. É uma boa oportunidade de você comprar uma cota que ela vai se valorizar a longo prazo. Porque nós que investimos em fundos imobiliários, nosso foco é o quê? Investir a longo prazo. Então, se você enxergou um fundo que está com preço sobre VP abaixo de 1, parabéns, você encontrou uma oportunidade. Observe, analise ele, porque pode ser uma oportunidade que está batendo na sua porta agora. E outra coisa, se o preço sobre VP estiver acima de 1, significa que ele está sendo vendido mais caro do que ele realmente vale. E a gente não quer pagar mais caro numa coisa que não vale. Por exemplo, se esse copo ele vale R$10, eu vou pagar 15 nele? Não, eu vou pagar 10. Vamos lá para o quinto ponto agora, muito interessante também, não menos importante do que os outros demais, que é quantidade de ativos. Quantidade de ativos é o número de imóveis que um fundo possui. E pessoal, todos esses parâmetros e aspectos que eu estou mostrando para vocês, lá no site do Fundo Explore, eu vou deixar aqui na descrição, e eu vou avaliar com vocês o fundo também, né? 5 fundos que eu iria avaliar com vocês. Vou avaliar na prática e lá mostra todas essas informações que eu tô falando para vocês, tá? Então vamos lá. Ativos é o número de imóveis que o fundo possui. Tomem cuidado com fundos que possuem monoinquilino, que significa um inquilino só, porque esses fundos eles têm um risco de inadimplência. Caso esse inquilino não pague o aluguel, você vai sentir muito na sua carteira. Então, tome cuidado com esses fundos de monoinquilino. Pode quebrar a cara, sim, é perigoso. Então, o que a gente busca aqui? A gente busca fundos imobiliários que tenham bastantes imóveis, porque o seu dinheiro ele fica espalhado por aí, ele fica diversificado. Então, seu risco ele diminui bastante. E caso, por exemplo, um fundo que tenha 15 imóveis, caso um inquilino só não pague, você não vai sentir quase nada na sua carteira. Então, pessoal, fundos imobiliários que possuem mais imóveis são mais atrativos e mais seguros. Então, observem esse ponto. Eu acho importante ressaltar que fundos imobiliários acima de 7 imóveis são fundos realmente atrativos. E, pessoal,
Observe uma coisa, não só a quantidade de imóveis, mas também o espaço geográfico que eles estão espalhados. Tentem observar fundos que possuem imóveis em diversos estados, que assim o seu dinheiro fica mais diversificado, caso aconteça alguma coisa com a cidade que você investiu, com o estado, etc. Agora que a gente possui conhecimento sobre os aspectos que tem que observar em um fundo imobiliário, eu quero convidar vocês a avaliar 5 fundos imobiliários comigo agora na prática. Então, vem comigo. Então, pessoal, agora que eu já expliquei para vocês como analisar um fundo imobiliário, quais aspectos observar nele, vamos analisar 5 fundos imobiliários agora na prática, tá? Vamos começar pelo primeiro fundo aqui, é o TRXF11. Esse fundo imobiliário, ele é do setor de varejo, atacadistas e varejistas, tá? Qual que é o primeiro ponto que falei que temos que observar? Liquidez média diária. Olha só esse fundo. Ele tem 8,5 milhões de liquidez média diária. É uma liquidez aceitável. A gente não vai ter problema com ele se caso precisamos nos desfazer dele. Então a gente vai ter uma facilidade em vender ele. Eu tenho esse fundo, já fiz compra e venda deles. Segundo ponto que eu falei que temos que observar é o dividend yield. E o dividend yield deles aqui está em 11,10% nos últimos 12 meses. É um dividend yield muito interessante. Agora a gente já guarda essas informações que estamos pegando. Já sabemos que ele tem uma liquidez média diária muito boa. Sabemos que ele tem um dividend yield muito bom. Agora a gente tem que saber se ele é seguro. Patrimônio líquido, 2,5 bilhões de reais. O que a gente conversou? Esses fundos, quando eles chegam nas casas dos bilhões, significa que eles são muito robustos. Eles têm muito dinheiro. Então é um fundo seguro, por assim dizer. Aqui, o outro ponto que a gente falou, o quarto ponto, que é importante observar. Pre sobre VP, ele está em 1, então ele está sendo negociado pelo preço justo. Ele vale R$ 106, ele está sendo negociado a R$ 106. Não tem desconto, não está mais nem a menos, então é isso. Agora a gente vai descer e ver o quinto ponto que a gente conversou, quantidade de ativos. Precisamos saber se esse fundo ele tem bastante ativos, porque se ele tiver um monoativo, sabemos que ele é um fundo perigoso. Então vamos olhar lá. Aqui embaixo, você vai descendo até o finalzão do site, aparece aqui, 31 ativos e separado em 8 estados. Ele não só como tem bastante ativos, como ele tem uma diversificação geográfica muito boa. Ele tem São Paulo, Rondônia, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E aqui embaixo no site, pessoal, a gente já consegue ver todos os imóveis que ele tem, tá? O endereço dos imóveis, aí você vai vindo para cá, aparece todos os imóveis, tá? Que eles têm. Se vocês abrirem um relatório gerencial, vocês conseguem ver até foto e o total da área deles também, tá? Então, fizemos uma análise. Aparentemente, esse fundo aqui, lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, é só uma aula prática de como observar e o que observar em um fundo, tá? Tem como você analisar ele de uma forma mais profunda também, abrir um relatório gerencial, ver as notícias sobre fundos e coisas do tipo. Mas na nossa análise aqui, é um fundo bacana, interessante, robusto, com liquidez média diária que não vai nos dar problema, bastante ativos, bastante inquilino e o preço sobre VP está aceitável. Então, tranquilo, pessoal, um fundo bacana. Aqui, o segundo fundo que iremos observar é o Sanag 11. Sanag 11 é um fundo de papel, só que ele é do setor do agronegócio, então a gente chama ele de FIAGRO. Se você não sabe ainda sobre segmentos, vai assistir o vídeo anterior, eu expliquei sobre segmentos, você vai ficar perdido. Então, volta lá, eu deixei o link aqui na descrição, você assiste lá. Vamos lá para o primeiro ponto, liquidez média diária. 2 milhões de reais. É uma liquidez bacana, muito boa. Dividend yield, lembrando, segmento de papel, 12,38. Por que ele está alto esse dividend yield? Porque ele é de segmento papel. Papel sempre vai trazer retornos maiores porque eles não possuem imóveis físicos, tá? Então o dividend yield dele tá bacana, mais de 1% por mês. Patrimônio líquido, olha só isso aqui, patrimônio líquido dele, 504 milhões. Esse Sanag 11 ele é um fundo imobiliário que ele é novo, por assim dizer. Se eu não me engano, ele não tem nem 6 anos no mercado imobiliário. Enfim, mas caso a gente observe que seja uma boa oportunidade, esse parâmetro de patrimônio líquido é até que ele é aceitável, né? Tá? A partir de 500 mil é aceitável. Agora a gente vai vir aqui, P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Ele está sendo vendido mais caro. No entanto, o preço sobre VP dele não está muito alto, está 1,01. Então é uma diferença muito pequena. Por exemplo, aqui fala no site, a cota dele era para estar sendo vendida por R$ 10,09. Está sendo vendido por R$ 10,22. Diferença de centavo. Então, caso você observe esse fundo e queira colocar na sua carteira, esse parâmetro de 1,01 não é limitante para você, caso você veja que você quer ele na sua carteira, tá? Eu particularmente comprei ele quando ele estava um pouquinho mais barato. Ele estava sendo vendido esses tempos atrás aí por R$ 10.
Beleza, pessoal. Agora, como ele é um fundo de papel, ele não possui ativos, ele possui dívidas imobiliárias, CRIs. Então não adianta a gente descer lá embaixo que não vai ter número de ativos. Temos que observar por aqui, tá? Então, nosso ponto de vista que a gente observa que é um fundo que tem liquidez média diária, dividend yield muito bom, patrimônio líquido aceitável, preço sobre VP aceitável. Então, se você quer ter esse fundo imobiliário na sua carteira, acredita que ele é um bom fundo, você pode estar colocando sim ele na sua carteira, tá? Não tem nada negativo aqui que possa ser proibitivo de você ter ele. Então vamos para o próximo fundo. Esse fundo aqui, o VISC11. VISC11 é um fundo de shoppings, shopping centers, tá? Vamos lá observar. Liquidez média diária, 5,6 milhões. Uma boa liquidez média diária. Não vai ter problema, não vai ter risco de liquidez. Dividend yield, 10,25 por ano. Um dividend yield atrativo, muito bacana. Patrimônio líquido dele. Fundinho aqui é rico esse fundinho, ó, 3,7 bilhões de reais. Tem muita grana esse fundo, cara. Agora aqui, P sobre VP, olha só, 0,89. Então a gente observa que a cota dele está sendo vendida mais barata. É uma oportunidade que a gente começa a enxergar aqui. Por exemplo, aqui está falando que pela quantidade de dinheiro que ele tem, a cota dele deveria ser vendida por R$ 127 reais. E está sendo vendida a R$ 112 reais. Então a gente observa aqui que é uma oportunidade de você comprar uma cota mais barata e ter os mesmos retornos, tá? E consequentemente, a longo prazo, pode ser com que esse fundo ele se valorize e as cotas dele voltem a valer R$ 127 reais ou até mesmo mais. Então você, além de receber os dividend yield dele que está bom, você pode ganhar na valorização da cota também, tá? Porque lembrando, fundos imobiliários, pessoal, é a longo prazo. Não adianta ficar apurado com oscilações a curto prazo, tá? Então agora a gente tem que observar a quantidade de ativos. Quantidade de ativos. Tá. Porra, Marquinhos! 29 ativos em 15 estados diferentes. E está sendo vendido mais barato. A gente observa aqui uma oportunidade de comprar um fundo muito robusto, que a gente viu que ele tem 3,7 bilhões de reais. Ele é muito robusto, com vários ativos em vários estados. Aqui embaixo a gente consegue observar, ó, a gente consegue observar os ativos que ele tem, tá? Os imóveis, shopping, tal, endereço, na cidade. E aqui, gente, pessoal, muito interessante observar uma coisa em shoppings. Temos que observar shoppings em cidades ricas, ó. Ele tem no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, ele tem bastante, que essa está em verde. No Distrito Federal também, São Paulo, tem muito ativos em São Paulo. Então, pessoal, ele tem vários ativos em vários estados, incluindo estados que são muito ricos, são atrativos, são atrações turísticas. Então, esse fundo aqui, não só como é bom, como pode estar tendo uma oportunidade de estar comprando as cotas mais barato do que ela realmente vale, tá? Eu tenho na minha carteira. Então, lembrando, não é uma recomendação de investimento. Se você acredita que esse fundo aqui é um bom investimento para você estar colocando na sua carteira, para cima. Próximo fundo imobiliário agora, fundo XPLG11. Esse fundo aqui é do setor de logística, tá? Galpões logísticos. Vamos lá, liquidez média diária dele, 4 milhões, um fundo bacana, tá com uma liquidez média diária alta. Dividend yield, 9,8%, dividend yield um pouco mais baixo do que realmente a gente estava vendo. No entanto, não é proibitivo, eu falei que a partir de 8 eu acho atrativo. E lembrando, são segmentos diferentes, tá? Patrimônio líquido, 3,3 bilhões de reais, então é um fundo rico, bastante robusto, tem muito dinheiro. P sobre VP também está descontado, pessoal, 0,91. Era para ele estar valendo R$ 112 reais a cota dele, ele está sendo vendido por R$ 103 reais. Então observamos aqui uma oportunidade de estar comprando uma cota mais barata. Ele tem 15 ativos em 6 estados diferentes e ele é do setor de logística. Então o que a gente tem que observar? Se esse fundo tem imóveis nas grandes cidades metropolitanas, que seria São Paulo. A maioria que ele tem é em São Paulo. Então eu acredito que esse fundo sim é um fundo muito bom do setor de logística. E além dele estar apresentando uma oportunidade de estar sendo vendido mais barato. Agora vamos para o quinto e último fundo imobiliário, o HCTR11, pessoal. O HCTR11 ele é um fundo imobiliário de papéis, tá? Então, direitos creditórios, CRIs. Então vamos lá, vamos observar ele aqui. Liquidez média diária, uma liquidez de 1,2 milhões por dia. Bacana, uma liquidez média diária interessante. Dividend yield de 14%, caramba, 14%. Você vai, putz, o que a gente conversou? Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado. Se você só for pelo dividend yield, você quebra a cara. 14%, beleza, atrativo, tranquilo. Vamos olhar aqui, patrimônio líquido, 2,5 bilhões, tem muito dinheiro. Poxa, fundão, né? Agora a gente vai olhar aqui, ó, preço sobre VP.
0,26. Caramba, Gabriel, esse tá muito descontado, eu vou comprar. Era para ele estar valendo R$ 114, ele tá sendo vendido por menos de R$ 30, Gabriel. Nossa, eu vou comprar tudo dele. Foi assim que várias pessoas quebraram a cara investindo nesse fundo imobiliário, tá? Apresenta dividend yield muito alto, preço sobre VP baixo, oportunidade. Pessoal, cuidado, esse fundo imobiliário está passando por um processo, vários clientes deles estão inadimplentes. Então, ele paga sim um dividend yield alto. No entanto, é por conta dos riscos que você tem com esses inquilinos, clientes, porque ele é um fundo de papel. Então, pessoal, talvez não seja tão atrativo esse fundo, mesmo que ele está descontado com dividend yield alto, ele é mais perigoso. Então, se você acredita que você pode estar colocando ele na sua carteira, correndo risco, querendo apostar com que esse valor patrimonial dele suba, que ele continue pagando dividendo todo mês, e você acha que é interessante colocar na sua carteira, tudo bem. É a sua estratégia, é a sua carteira, é seus investimentos. Eu já investi nele, tenho um dinheirinho nele, por conta do dividend yield dele. No entanto, eu não aporto mais nele. Estou deixando ele, a Deus dará. Me dá um dividend yield dele, comprei ele baratinho e deixo lá. Então, pessoal, o vídeo foi isso. Expliquei para vocês como que analisa um fundo imobiliário e não só como expliquei, como também analisei 5 fundos imobiliários na prática com vocês. Agora me diz aí, você investe ou investiria em algum desses fundos que eu citei? Se sim, comenta aí embaixo qual desses fundos vocês investiriam. E pessoal, caso eu ajudei vocês de alguma forma, não se esquece de deixar o like, que assim o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Consequentemente, eu consigo ajudar mais pessoas a investirem. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e fiquem com Deus!